és Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, estamos celebrando hoje, neste domingo, a solenidade, a grande festa de São Pedro e São Paulo. Na verdade, o dia de São Pedro e de São Paulo é 29 de junho. Só que no Brasil, para que mais pessoas possam participar desta festa, em reverência a esses dois grandes pilares da doutrina cristã, desses dois pilares da fé católica, a igreja transfere do dia 29 para o domingo próximo. Por isso que nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo no dia 2 de junho, um domingo. Paulo, escolhido por Jesus para ser missionário entre os pagãos. Paulo, que era perseguidor da igreja de Cristo, fariseu, zeloso pela lei judaica, matava. Só que no caminho para Damasco, ele se encontra com o ressuscitado. E aí o ressuscitado pergunta para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguindo a igreja, Paulo estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E caindo por terra, ele cai em si e se converte, e passa a ser um apóstolo. Mesmo não tendo convivendo fisicamente com Jesus, Jesus o escolhe para que ele seja missionário, anunciador da palavra de Deus. Pedro, o primeiro a ser chamado, o primeiro a dar o sim. Tudo começou com Pedro, a partir do sim de Pedro. E aí Jesus começou a convidar os outros para formar o grupo dos 12. E dos 12 vieram 72, dos 72 vieram milhares, de milhares virou aí milhões de milhões, virou bilhões. E hoje a Igreja Católica se faz presente em todo canto do globo terrestre. Mas tudo começou com Jesus Cristo e com os 12 apóstolos, Pedro, Paulo. E nós devemos muito a esses dois grandes santos. E a liturgia da palavra, ela vai nos ensinar muitas coisas. Vejamos a primeira leitura. Herodes, o homem poderoso da época, manda prender para torturar os cristãos.
Herodes manda matar Tiago à espada. Herodes é a personificação do mal. Aqueles que querem derrubar a igreja de Cristo, aqueles que fazem oposição ao bem. Herodes era servo do poder, Herodes era servo do mal, Herodes era servo daqueles que mataram Jesus Cristo. Oh, gente, quantos Herodes ainda existem no mundo de hoje? Pessoas ruins que servem o mal e são oposição ao bem. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa que vive para vingança, que vive macumunando mal contra o outro, que vive disseminando discórdia para com o outro e que quer matar a reputação, a alegria e a felicidade de alheios. Herodes é esse que se opõe à igreja anunciadora de Jesus Cristo. Como se não bastasse prender e torturar, ele quer agora pegar Pedro, porque Pedro era chefe dos apóstolos. Eles tinham em Pedro a figura de referência. Pedro era a figura de referência da igreja nascente. Pega Pedro e coloca na prisão. Pedro que não tinha cometido nenhum crime, Pedro que não tinha feito nenhum mal, Pedro que apenas proclamava Jesus como Senhor e Salvador, foi colocado na prisão. Assim acontece também com muitos justos, que são perseguidos, que são aprisionados por aqueles que não acreditam na verdade e nem servem a verdade, servem às suas conveniências e às suas próprias mentiras que contam para si mesmo. Prenderam Pedro, na esperança de que a igreja acabasse, na esperança de que a palavra de Deus morresse. Pedro estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus já tinha sido anunciada. Isso nós podemos ver no começo dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós lemos o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, mas se nós formos pegar os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro pregando corajosamente: vocês, fariseus, judeus, foram os responsáveis pela morte de Jesus de Nazaré, mas Deus, com toda a sua força, o ressuscitou dos mortos, e nós proclamamos que Ele é o Senhor da nossa vida. O começo do Ato dos Apóstolos é sobre o anúncio primeiro de Jesus Cristo. E sempre quando o bem levanta junto também o mal para ser oposição. Só que mais tem Deus para dar do que o mal para tirar. Enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja estava fazendo? Fazendo baderna na porta da prisão? Solta Pedro! Solta Pedro! Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja pegou em armas, pegou enxada para poder invadir a prisão. Solta Pedro! Solta Pedro! A igreja fez isso, minha gente? Com que força que a igreja contou para poder libertar a Pedro? Fala aí. Ah, muito bem. Enquanto Pedro estava preso, versículo 5, capítulo 12, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, para vencer qualquer amarramento, para vencer qualquer prisão, para vencer qualquer dificuldade na vida. Nós temos que rezar, nós temos que orar e muito, não é pouco não, viu gente? Orar na missa, orar em casa, orar quando vai para o trabalho, rezar continuamente.
para que Deus nos livre das forças maléficas que querem destruir os sonhos dos filhos de Deus. Tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que é a seu favor, mas tem muita gente também que quer que você esteja na pior. Por isso que eu falo, esse negócio de ficar aí colocando em rede social status de vida. Agora eu vou lá para Paris fazer uma viagem dos meus sonhos, aí coloca lá, né? Tudo bem, cada um coloca o que quer também na rede social, a rede social é sua, não é minha. Aí quando pensa que não, daqui a 5 horas aparece lá no noticiário: avião some do radar e não é encontrado mais. Perigo. Quando viu o avião caiu. É tanto olho gordo em cima. Olha, nunca duvide do que o mal pode fazer na vida de você. O que o mal pode fazer na minha vida, porque o mal tem poder. Vocês observaram Herodes aqui, né, mandando prender a Pedro, torturando os discípulos e matando a Tiago. O mal tem poder. Vocês perceberam? Prendeu, matou, torturou. O mal tem poder. Mas se o mal tem poder, a oração tem muito mais. Muito mais tem aquele que reza, aquele que dobra o joelho diante de Deus. E claro que existem dificuldades na vida, claro que existem males na vida, claro que várias pedras de tropeços são colocadas em nossos caminhos, claro que várias armadilhas são colocadas no nosso caminho, para que a gente possa cair. Vamos voltar lá, quando Jesus foi tentado no deserto. Por 3 vezes o demônio tentou Jesus, não conseguiu vencer Jesus, mas está lá no livro de Marcos. Ele deixou Jesus para voltar em momento oportuno. O mal, ele nunca se assossega, ele nunca fica quieto, ele está sempre se levantando contra. Olha, se você não for nada na vida, nada da vida que eu falo assim, se você não tiver um sonho, se você não buscar uma coisa que você quer para a sua vida, bem, você não vai incomodar ninguém, porque vai ser a sua vida ali, né? Você não vai ser nada. Agora busque fazer alguma coisa, busque empreender, busque ousar, busque ser. Você vai ver o tanto de gente que não te ajudou, mas quer que você afunde, mas quer que você experimente o gostinho do chão. Por isso, como pároco dessa paróquia, como pastor próprio dessa paróquia, eu falo para vocês, viu gente? Rezem, rezem, rezem contra todo tipo de mal, porque o mal está aí. E o mal age, sabe, por meio de quem? Por meio de nós. E claro que o mal também é uma dimensão sobrenatural, mas se nós deixamos que o mal apodere da gente, nós somos instrumentos do mal. Assim como Herodes foi instrumento do mal. A igreja rezava continuamente, não deixava de rezar. Deus, liberta o vosso servo, liberta Pedro, homem fiel, homem bom, proclamador da palavra. Olhe por ele, não se esqueça do seu servo. Enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava. Olha como que Herodes tinha tanto medo de Pedro. Prendeu e colocou 4 grupos de soldados para poder vigiar Pedro. Parecia que Pedro era homem bomba, né gente? Terrorista, né? 4 vezes 4, quanto é que vai dar esse negócio aí? Voltei na aula de tabuada. 16 guardas
vigiando Pedro, como se fosse um bandido de alta periculosidade. E aí, além de colocar os 4 grupos de soldados, ele algemou a Pedro, tipo assim: daqui você não sai, quero ver você sair daqui agora, porque eu vou te prender para poder te matar. O mal, ele é assim, ferozmente, ele vem para poder nos aprisionar, para poder nos acorrentar. O mal é assim. Vocês duvidam? Duvida? Não queira ver não. Não queira pagar para ver não, viu? Porque as consequências são desastrosas. Mas o mal se levanta com toda a força. Se levanta com toda a força contra a igreja de Cristo. Mas a igreja tinha um poder nas mãos, que não era arma, que não era enxada, mas era a oração. Sempre que você se sentir aprisionado, sempre que você se sentir encurralado, sempre que você perceber que sua vida está travada, você tenta ir, mas você não vai para frente, sempre que sua vida estiver desse jeito, ore a Deus, reze a Deus sem cessar. Você tem rezado, meu filho? Você tem rezado, minha filha? Não, pagando não rezo não, trabalho demais. Você tem rezado? Você tem rezado em casa? Você tem vindo à missa? Você tem se confessado? Você tem recebido a comunhão? Isso tudo é proteção de Deus, isso tudo é proteção espiritual. Ah, padre, mas será que esse negócio existe mesmo? Paga para ver. Cutuca a onça com vara curta para você ver. Assim como teve Herodes para poder perseguir a igreja, há muitos, bastantes. E para que você possa discernir, você tem que pedir muito a oração, você tem que pedir muito a Deus. Pedro preso, a igreja rezando. Pedro preso, a igreja rezando. Até que o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa, Deus veio em socorro de seu servo, Deus veio em socorro de sua igreja. Olha o que diz aqui o Salmo 33, versículo 5: todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. Toda vez que você reza com unção, que você reza com fé, Deus te ouve. Porque Deus não é surdo. Por isso que eu perguntei para você: você tem rezado, meu filho? Tem rezado, minha filha? Você que está aí na internet acompanhando essa missa, pelas meios de comunicação social da paróquia, você tem rezado? E aí, busque a Deus. Quando você se sentir encurralado, busque a Deus. Por que buscar a Deus? Porque Deus ouve. Busquei a Deus e fui ouvido. Não há um ser humano, não há um cristão que não busque a Deus e não é ouvido. Todo clamor de libertação chega ao ouvido de Deus. Se eu quero me libertar das forças do mal, eu posso, em nome de Jesus. Eu quero, Deus pode. Se eu não quero, Deus não pode. Porque Deus pode fazer tudo, menos o quê? Menos a sua vontade. Deus não pode querer por você. Lembra o filho pródigo? Na verdade é o pai que é pródigo. Lembra do filho que pediu a herança para o pai? O que o pai falou para o filho? Não, filhinho querido, não vai não, fica comigo aqui.
Você quer herança? Tá bom, toma aqui. Vai quebra a cara. Vai para o mundão então. Aí você vai ver o que é bom, quem que é bom para você. Todas as vezes que eu o busquei, Ele me ouviu. A gente busca e Deus responde. E aí, de todos os temores me livrou. É o que diz o versículo 5, Salmo 33. Temores, quais são seus temores? Quais são seus medos? Qual que é o mal que tem tirado a sua segurança? Qual que é a ameaça que tem tirado a sua segurança? Busque a Deus e Ele te ouvirá. E Ele, de todos os temores, vai te livrar. Isso aqui não sou eu quem estou falando, eu estou repetindo a palavra de Deus. Agora, você crê na palavra de Deus? Você crê na força da palavra de Deus? Sim, Senhor, eu creio em vossa palavra. Então isso vai acontecer na sua vida, a partir do momento em que você tomar posse. Eu busco, Deus me ouve, e de todos os temores Ele me liberta. Você tem medo do quê? O que atrofia a sua confiança? O que atrofia a sua confiança em Deus? O que atrofia a sua vida? Busque a Deus, Ele te ouvirá, e desses temores Ele vai te libertar. Lembra do evangelho de domingo passado? Por 3 vezes Jesus diz: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Vocês são filhos de Deus. E aí também tem o versículo 7. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. A pessoa estava vivendo um momento de infelicidade na vida dela. Seja por um amarramento, seja por uma dificuldade, seja por qualquer coisa. Este infeliz gritou a Deus. Grito é quando nós estamos desesperados, né? Vamos supor que você está você está no ponto de ônibus. E aquele é o último horário para você ir trabalhar. E aquele é o último horário de ônibus para você chegar no horário no seu trabalho. Aí você chega atrasado no ponto, quando menos você imagina, o ônibus já está passando. Aí você não vai falar: motorista, espera eu. Motorista, espera aí, motorista. Você grita, não é mesmo? Você grita para quê? Para ser ouvido. A pessoa vivia situação de infelicidade e ela gritava a Deus. É um grito de esperança e ao mesmo tempo de confiança, um pouco também marcado pelo desespero. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. Mais uma vez, gritou, foi ouvido, e Deus o livrou de toda a angústia. Por 2 vezes, a mesma frase, só que em sentidos diferentes. Busquei a Deus, Ele me ouviu, e de todos os temores Ele me libertou. Este infeliz gritou a Deus, Ele ouviu, e de todos os males Ele me livrou. De toda angústia Ele me livrou. O que te angustia? O que aperta o seu coração? São muitas coisas, né, gente? É muita coisa que angustia o nosso coração. É a conta do cartão de crédito que está alta, você não sabe como você vai pagar essa fatura. É um problema com a família, um problema com o marido, um problema com a esposa, um problema na igreja, um problema, sei lá, no seu trabalho.
quantas coisas que nos angustiam. Sim, temos coisas que nos angustiam, mas temos um Deus que está conosco em nossa angústia, para que possamos superar a nossa angústia. Pedro estava preso, e a igreja rezava, e Pedro foi libertado pelo anjo. Chegou o anjo, tocou no ombro de Pedro e disse: Pedro, levanta, homem. É o que está dizendo aqui na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tocou o ombro de Pedro e acordou. Ô Pedro dorminhoco, né, gente? Esse Pedro dormia demais, né? Jesus disse para Pedro: vigia comigo, Pedro, porque eu vou ali rezar. Vigia comigo, Pedro. Vigia comigo, Pedro. E quando Jesus voltou, onde é que estava Pedro? Cochilando, dormindo. Mas ali ainda era o sono de fraqueza. Era um sono que ainda de alguém que precisava amadurecer na fé. Hoje Pedro está dormindo na prisão, mas na verdade Pedro está dormindo porque ele está confiante em Deus. Embora o contexto de Pedro seja todo de sofrimento, de amargura, porque Pedro está preso para ser morto, mas Pedro está dormindo o sono dos justos. Será que nós conseguimos dormir o sono dos justos? Colocar a cabecinha no travesseiro: não fiz mal a ninguém, não prejudiquei ninguém. Será que nós temos a capacidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Pedro tinha tudo para poder ficar desesperadíssimo, mas Pedro dormia porque tinha confiança em Deus. Pedro tinha confiança em Deus, por isso que ele dormia. Lembra quando Jesus acalma a tempestade, acalma o mar bravio? Os discípulos todos com medo: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Jesus dormindo. É o mesmo sono de Pedro. É o mesmo sono de Pedro. É o sono dos justos. Eu quero ter este sono de Pedro. Eu quero dormir, mas eu quero dormir tranquilo, em paz, certo de que deveria ter feito o que Deus me confiou, certo de missão cumprida. Não tem nada melhor do que você chegar na sua cama, assim, sabe? Ver sua cama ali linda, maravilhosa, com aquele cheiro do amaciante Downy, né? Chegar lá, deitar e dormir, roncar. Não, roncar não é bom não, porque roncar faz mal para a saúde. Mas dormir tranquilo, sabe? Na certeza de que o que estava ao seu alcance você fez, você não prejudicou ninguém, não. Na verdade, Pedro estava dormindo porque a palavra de Deus já estava viva. Já estava viva mundo afora. Pedro dormia. Por quê? O Senhor bondoso me escuta, e de todos os temores Ele me liberta de todas as angústias. E por que Pedro dorme na prisão? Porque ele faz de Jesus o seu refúgio. Versículo 9 do Salmo 33. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Feliz da mulher e do homem que encontra a sua força em Deus. E São Paulo ele já diz: quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque é em Deus que eu me fortaleço. Na minha fraqueza eu não vou muito longe, mas na fortaleza de Deus eu posso ir além. Por isso que Pedro dorme, porque o refúgio dele é o Senhor. E Deus escuta a oração da igreja. Deus escuta. E olha que bonito que acontece. Pedro se levanta, coloca o cinto, coloca as sandálias em sinal de: vai Pedro, vai ser missionário, vai pelo mundo afora, Pedro. E Pedro, ele segue o anjo, passa pela primeira e pela segunda guarda. Presta atenção, hein? Primeira e segunda guarda, chega ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho.
Qual que é o portão de ferro que hoje te aprisiona? Qual que é o portão de ferro que hoje te acovarda? Deus hoje quer abrir esse portão para que você possa passar. Deus quer te tirar dessa angústia, Deus quer te tirar desse temor. Ele quer abrir a porta não é de Silvio Santos não, tá gente? Mas Deus quer abrir a porta da esperança para você. Deus quer abrir a porta da confiança para você. Deus quer abrir a porta da prosperidade para você. Deus quer abrir a porta da fortaleza para você. Deus tem poder de abrir todas as portas. Tem até uma música do Padre Fábio de Melo que diz assim, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você sente no seu coração que Deus cuida de você? Você sente que no seu coração, que na prisão da angústia e do temor, Deus quer te libertar? E para que Deus te liberte, basta você querer. Eu quero, faça conforme a tua fé. Bem, e aí, passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda, o portão se abre sozinho, eles saíram caminhando por uma rua, e logo depois o anjo deixou, e Pedro disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus libertou Pedro, e Deus pode também te libertar. Você crê? Então você será liberto. Eu quero, então Deus quer também, e você será liberto. É o que diz o Salmo 33. Minha alma se gloria no Senhor, minha alma se felicita no Senhor. Olha, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de temor, onde que você busca se fortalecer? Você se fortalece no que é fraco? Vamos supor, vou dar só um exemplo aqui, tá? Sem querer ser moralista, sem querer nada disso. Vamos supor que você está num casamento, só que a sua esposa ou seu esposo não está correspondendo bem ao papel de marido, ao papel de mulher. Aí você sempre vai encontrar alguém que queira satisfazer os seus desejos, né? Mas será que, é só um exemplo, tá, meus irmãos? Será que o pular a cerca é resultado de final feliz? É sinal de resolver problema? Se você está tendo problema com uma, arrumando outra, nossa Senhora do céu! Você está tendo problema com um, arrumar outro, meu Deus do céu! Credo em cruz, Ave Maria. Como diz a música do Bruno Marrone, credo em cruz, Ave Maria. Se fortaleça no que é forte, redundantemente falando. É verdade. Se fortaleça no que é forte. Você está no seu trabalho ali e você está insatisfeito. Não está bem no seu trabalho. Eu vou fazer pirraça. Bem, isso vai te fortalecer em quê? Isso vai te fazer melhor em quê? Isso vai te libertar do quê? Você vai ser mais um chato no trabalho, né? Então, olha, faça de Deus o seu refúgio. Você está triste? Deus, Tu és o meu refúgio. Você está angustiado? Deus, Tu és o meu refúgio. Você está desanimado? Estou desanimado da vida, quero mais viver não. Cada um faz a escolha que quiser. Cada um escolhe o que quiser, porque todo mundo é livre e tem livre-arbítrio. Mas claro que nem tudo nos convém. Bem, aonde que você busca força quando você está fraco? Tem até aquela música, né? Jesus, vocês devem me achar doido, né?
Aquela música de antigamente, lá do tempo das Zagaia, né? Eu vou beber para esquecer meus problemas. Você vai arrumar mais um problema para você, meu filho. Você pode até beber, mas não para esquecer problema. Porque depois que você acordar da ressaca, o seu problema vai estar lá para você resolver. Vai adiantar o quê? Eu quero esquecer do mundo. Então morre que você vai esquecer do mundo, porque do contrário, quando você acordar, o mundo vai estar no mesmo lugar, e os problemas vão estar no mesmo lugar, e quem vai ter que resolver os problemas vai ser você. Não adianta fugir, não adianta fugir. Encaremos, mas tendo Deus como o nosso refúgio. O meu refúgio está no nome do Senhor. Olho para os céus, de onde virá o meu socorro? Olho para os montes, Salmo 122, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do céu, do Senhor que fez o céu e a terra. Olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do céu, do Deus que fez o céu e a terra. O meu socorro virá do alto. Aí depois nós vemos Paulo, coitado. Paulo estava lá na prisão também, sabe? Preso. Mas Paulo também estava tranquilo. Por que Paulo estava tranquilo? Ele combateu o bom combate. Paulo não foi covarde. Paulo, ele diz assim: é preciso evangelizar oportuna e inoportunamente. Em todo lugar pregai o evangelho. Paulo chega lá na Grécia, aquele povo que adorava vários ídolos, e tinha um lugar escrito assim: para o Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar no meio dos filósofos, e começa a falar de ressurreição. Os filósofos olham para Pedro, para Paulo, e falam assim: amanhã nós te ouviremos, tá bom? Ou seja, o que você está falando para nós não faz sentido. Mas você acha que Paulo deixou de pregar a palavra de Deus porque ele não teve sucesso ali no Areópago da Grécia? Não, Paulo continuou pregando. Paulo, ele foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi vítima de ladrões, Paulo foi vítima de traições dos seus irmãos. Ele fala isso na carta dele. Mas ele fez o que devia ter feito. Paulo escreve para Timóteo. Timóteo é um grande amigo de Paulo. E por onde Paulo passava, ele fundava comunidade. Fundou a comunidade dos Gálatas, comunidade dos Filipenses, comunidade dos Coríntios. Por onde ele passava, ele fundava. Paulo andou mais de 4.000 quilômetros para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, né? Nós pregamos a Cristo crucificado. 4.000 quilômetros. Saiu de Jerusalém para levar a palavra de Deus para Roma, onde ele foi julgado. Porque Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu, ele era fariseu, ele era judeu, morava em Jerusalém, mas ele também tinha cidadania romana. Então ele escolheu ser julgado em Roma. E lá onde Paulo foi julgado, ele fundou uma comunidade. Tanto é que você pegar lá o Novo Testamento, vai estar escrito: Carta de São Paulo aos Romanos. Por onde Paulo passava, Paulo pregava e formava comunidades. E no tempo de Paulo não existia Titanic, ainda bem, né? Porque o Titanic afogou. Afogou não, né? Quem afoga é a gente. Titanic afundou. Paulo, ele não foi de avião, porque não existia avião naquele tempo, nem a jato, nem de a hélice. Paulo, ele não foi de Ferrari, não foi de Lamborghini. Paulo, ele andou a pé. Paulo, ele andou a cavalo. Paulo, ele andou de navio. 4.000 quilômetros no mínimo, anunciando a palavra de Deus. Por isso que quando chega no final da vida dele, ele diz assim: combati o bom combate, guardei a fé. Agora só me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo fez valer a sua vida, vida gasta em prol do Evangelho. E sua vida está valendo a pena, meu filho? Sua vida está valendo a pena, minha filha? Para quando chegar a hora da morte, você falar assim: pode me levar, que tudo fazer eu já fiz. Conto uma história, agora estou terminando mesmo, porque já são quase 8 horas. Aliás, já são 8 horas, né? Conto uma história que tinha lá um sozé, de, sei lá, 50 e poucos anos. E era um homem que sempre estava trabalhando. Teve uma esposa, filhos e netos, mas nunca teve tempo para levar o filho na igreja, nunca teve tempo para levar o filho na catequese, nunca teve tempo para ver uma apresentação do filho dele na escola. Nunca. Dava tudo, dava roupa, dava comida, só não dava paternidade. Vocês conhecem gente assim que dá tudo, só não dá paternidade? Então, esse era o sozé. E aí chegou o dia dele ir embora, né? Porque um dia a gente chega e no outro a gente vai embora, né? Chegou o dia dele ir embora. A morte chegou. O senhor é o José? Sim, sou eu, José Custódio, de Dona Maria Custódia. Ah, tá. O seu CPF é esse daqui? Confere. Se bem que não pode nem falar número de CPF, né? Porque vai que alguém está vendo a transmissão, bate lá. 0000555810.000. Esse é o seu CPF? Sim, sim, esse é o meu CPF. Ah, tá. Essa foi a data que você foi batizado? Tá. Então tá bom. Você vai morrer hoje, tá? Eu vim aqui te buscar. Beleza? Não! Morrer agora? Não posso não. Ah, por que você não pode morrer agora? Chegou a sua vez, você está com 50 anos. Infelizmente chegou a sua vez, meu filho, eu vim aqui te buscar. Não, me dá pelo menos mais um mês para eu poder levar minha esposa para a viagem que ela tanto me pedia, lá para Fernando de Noronha, para ver os golfinhos de Noronha. Não, por favor, então me dá mais 5 dias para pelo menos ir com ela para Guarapari. Não, então pelo menos me dá 3 minutos para ir, ou 3 dias para eu ir com ela para Lavras Novas. Não, você vai morrer agora. Não, que me dá mais uma semana para eu poder ver pelo menos o meu filho receber o diploma de doutor. Não, porque enquanto ele era criança, enquanto ele era jovem, enquanto ele recebeu lá o diploma na faculdade, você não estava com ele não, porque agora você quer estar com ele. Acabou, meu filho, ó, seu tempo de vida já era. Dentro de alguns segundos, pronto, a morte levou o sozé. A pior coisa que tem na vida é quando a morte nos encontra mortos, e ela só vem buscar. Não tem trabalho nenhum para poder derrubar, né? A pessoa já está derrubada mesmo, né? Não tem nenhum trabalho. Então Paulo não foi esse que viveu uma vida em vão. Paulo foi aquele que viveu intensamente. E por isso que ele fala: bem, chega a hora da minha partida, vou morrer mesmo, pode matar, mas a palavra de Deus vocês não podem matar. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele foi pregado na cruz, ele disse para os seus algozes: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Pedro, você quer renegar sua fé? Não, eu creio em Jesus, que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, você tem certeza? Tenho. Então tá, então sofra as consequências. E hoje estamos nós aqui celebrando a memória de São Pedro. Quem diz que São Pedro está morto? São Pedro está vivo na palavra de Deus. São Pedro está vivo na memória da igreja. São Pedro está vivo pelo seu testemunho. Paulo,
Por isso que Paulo está lá carregando aquela espada, porque foi por aquela espada que Paulo foi decapitado. Paulo foi morto, cortaram a cabeça de Paulo. Paulo ofereceu a vida, Pedro ofereceu a vida. É por isso que o padre está hoje vestido de vermelho, simbolizando o sangue dos mártires. O sangue de Pedro e de Paulo se mistura ao sangue de Cristo na cruz. Agora uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta para mim também. O que eu sou capaz de fazer por Cristo? O que eu sou capaz de sacrificar-me por Cristo? Porque a porta do céu não sofreu reforma, ela continua estreita. Ah, você não quer renunciar não? Ah, bom. Na hora que você tentar passar pela porta, por que eu não estou passando? A largura que você está, meu filho. Não é largura física não, tá gente? É largura de pecado, de tanta coisa ruim que a pessoa carrega, né? A porta do céu é estreita. A porta do céu não sofreu alteração não. Continua a mesma. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pedro e Paulo carregou a cruz deles até o fim. E hoje estão na glória venerada pela Santa Igreja. Que nós também saibamos, sabe gente, dar tempo a Deus, que nós saibamos dar a Deus sem miséria. Oferecer a Deus sem miséria. Hoje você não precisa mais morrer para testemunhar sua fé em Cristo. Hoje basta você crer e crendo viver essa fé. Basta isso hoje. E São Pedro e São Paulo nos ensina isso, a viver a fé intensamente. Tá bom, chega né? Agora para terminar, eu quero aqui que vocês guardem uma música para vocês cantarem durante a semana, ou quando vocês se sentirem desfalecidos, sem forças, angustiados, presos nos seus temores. Eu vou ensinar essa música, eu vou tentar ensinar, vou tentar. Me ajuda aí, viu? Tá aí? Então nós vamos cantar essa música. Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé. E aí você vai pensar naquilo que hoje te aprisiona, naquilo que hoje te causa medo, naquilo que hoje é corrente na sua vida, naquilo que hoje te impede de ser livre, naquilo que te impede de ser de Deus. Você vai pensar naquilo que te enfraquece. Joga isso fora e receba a força do Espírito, receba a força de Deus, porque em Deus tudo nós podemos, como vai dizer São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E tudo você pode, inclusive vencer as suas limitações, graças àquele que nos fortalece, graças àquele que nos ouve, graças àquele que nos liberta de todo mal. E Ele tem o poder para te libertar desse mal que você está passando. Seja o mal físico, seja o mal espiritual, seja qualquer tipo de mal. Não há força maior do que a força de Deus. Aprenda essa música. Vamos cantar a primeira vez e depois repetir. Para você, sempre que sentir angustiado, rezar essa música e tomar posse de toda essa palavra de Deus que foi proclamada aqui hoje. Vamos lá? Quem souber pode cantar. Não há mal que me possa vencer. É para cantar a igreja e tomar posse, hein? Não há. Não há mal que me possa Que mal que vencer. pode te vencer? Nada. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Canta, igreja, ó. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Deus é graço em Jesus Cristo. Tô igual o Jô, né?
Agora o coral, vocês aprenderam? Hã? Sim ou não? Então, ó, o coral vai cantar e vocês vão cantar forte, tomando posse dessa palavra de Deus que é para você. Tudo posso naquele que me fortalece, e não há poder maior do que o de Deus para me libertar dessa prisão que hoje eu estou. Vamos lá? Não há, não há mal que me possa vencer. Proclame isso para a sua vida. De novo. Não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Deus é grosso em Jesus. Mais uma vez, canta, igreja. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior Que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo. Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Vem. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Não há nada maior do que o poder de Deus. Tome posse disso e vá longe, vá longe, vá longe, com Deus guiando os seus passos. Não tenha medo. Como o anjo disse a Maria: não tenhas medo, Maria, porque a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você dará à luz a um filho, filho de Deus. A sombra do Altíssimo possa acompanhar cada um de vocês nas estradas da vida. Como diz aquele ditado, né? Não diga ao problema, aliás, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. O que Deus quer de nós? Ousadia, coragem, determinação. Paulo e Pedro nos ensina isso. Coragem e amor pela igreja. Amor pela igreja. A igreja é pecadora? Sim. Porque eu sou pecador e vocês são pecadores. Mas a igreja é santa. Porque Deus quis a igreja na pessoa de Jesus. Tu és Pedro, sob esta pedra edificareis a minha igreja. Se Jesus não quisesse igreja, ele não teria falado isso. Portanto, não existe Jesus sem igreja. E muitos querem pregar um Jesus sem igreja, mas só se conhece Jesus graças à igreja católica apostólica. É ela que guardou durante e guarda há mais de 2023 anos o tesouro da fé, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi mencionado no comentário ali. É graças à igreja que o patrimônio da fé foi salvaguardado. E se hoje nós podemos professar nossa fé, é graças a esses que deram a vida pela igreja. Que você possa também dar a vida por Jesus e amar com toda a sua força a igreja. A igreja é pecadora? Claro que é, mas a igreja é santa. Santa por conta de você, santa por conta de mim? Claro que não. É santa por conta de Cristo. Ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Nós nos santificamos em Jesus. Que Ele seja o nosso refúgio. Feliz de quem faz nele, quem faz dele o seu refúgio. E vamos agora levar a Deus as nossas preces, as preces da nossa comunidade.